Olá pessoal, semana passada a gente começou nosso curso, a gente falou um pouco sobre equações diferenciais, um universo vasto, que nesse curso a gente vai fazer uma introdução a esse universo, começando pelas equações diferenciais ordinárias. E a gente falou em equações diferenciais em geral, o que é uma equação diferencial, como é que elas aparecem, e o que significa resolver uma equação diferencial para a gente. Então, aqui nesse curso a gente está interessado em achar soluções explícitas de equações diferenciais. Para isso, a gente tem que olhar a cara da equação diferencial. E a primeira coisa que a gente percebe na cara de uma equação diferencial é a ordem. Quantas derivadas tem na equação diferencial? E a gente então, começou bem modesto, começou com as equações diferenciais de primeira ordem, aquelas que aparecem só uma derivada. Mesmo essas de primeira ordem, a gente não vai conseguir resolver todas, vai conseguir resolver algumas que têm uma forma bem especial, e a gente começou pelas o que a gente chamou de equações separáveis. Agora, em seguida, a gente vai para as equações lineares de primeira ordem, e o foco no resto do curso vai ser praticamente todo em equações lineares. Tá? Mas antes de ir para as equações lineares, vamos fazer uma última aplicação de equações separáveis. Equações separáveis tem. A gente poderia passar as próximas semanas todas do curso explorando só as equações separáveis. Tem muitas aplicações. A gente vai explorar, além das aplicações que estão na lista, mais uma aplicação muito bacana das equações separáveis. Inclusive, diferentemente das aulas anteriores, essa eu vou seguir mais próximo ao livro. Tudo que a gente viu nas aulas anteriores tem no livro também. Às vezes eu faço de um jeito um pouquinho diferente. Aí eu vou para esse quadro negro aqui, que a gente foi. Mas é bom lembrar que eu espero que vocês sempre acompanhem as aulas através do livro também. Tá? Não é à toa que eu fiz o livro. Eu espero que vocês leiam o livro também. Beleza? Essa aplicação que a gente vai fazer de equações separáveis é o último assunto aqui na parte de equações separáveis, que é chamado a catenária. A catenária é um problema antigo que só foi resolvido com cálculo, e mesmo o Newton não foi a pessoa que resolveu esse problema. São pessoas posteriores ao Newton. É o seguinte problema, um problema bem natural. Você quer saber se eu estender um cabo entre dois pontos, o cabo ele não vai ficar uma linha reta, né? Porque ele vai ceder sob o próprio peso pela ação da gravidade. E eu quero saber que formato é esse. Tá? Então esse é um problema importante, não só porque é curioso saber que formato é esse do cabo, mas, por exemplo, se você quer fazer linhas de transmissão entre torres. Então, os cabos vão ser bem pesados. E você precisa saber o formato desse cabo para poder planejar, para saber o comprimento que você vai usar, etc. Beleza? Parece um problema bem simples, né? Esse nome catenária vem de que, quando ele foi formulado, se pensava que era uma corrente, né? Pendura uma corrente entre dois pontos, aí tem os elos da corrente, é algo bem pesado, né? Vai ceder sob o próprio peso. Que formato é esse aqui? Tá? Esse é o problema da catenária. É a mesma questão de um colar. Você pega um colar, basicamente o que você tem os pontos de apoio no pescoço, mas você tem um cabo que pende sobre o próprio peso. Que formato é esse? O primeiro chute que você pode dar é que é uma parábola. Na verdade, as primeiras pessoas que estudaram esse problema, por exemplo, ninguém menos que o Leonardo da Vinci, também deu esse chute, que era uma parábola. Só que não é. E a gente vai ver por quê, a gente inclusive vai ver por que não pode ser uma parábola. O que a gente vai concluir é que o formato desse cabo é o que a gente chama de
Em homenagem a esse problema da catenária, a gente chama de catenoide. Mas é o gráfico dessa função que vocês devem conhecer do cálculo 1. Se não conhecem, está na hora de conhecer. É o cosseno hiperbólico. Beleza? Essas combinações de exponenciais. Exponencial de t mais exponencial de menos t dividido por 2. Esse nome cosseno hiperbólico vem porque essas funções hiperbólicas têm analogias com o seno e o cosseno. Por exemplo, você tem o seno hiperbólico, que é esse cara aqui, muda só o sinal. É muito fácil você ver que se eu derivar essa, dá essa, porque cai esse menos, beleza? Também é fácil ver se eu derivar o seno hiperbólico, dá o cosseno hiperbólico, tá? Você vê que começa a ter coisas parecidas, seno e cosseno, mas não é exatamente igual, né? Porque a gente sabe que se eu derivo o cosseno normal, dá o menos seno, o hiperbólico não. Se eu derivo o cosseno, dá o seno, se eu derivo o seno, dá o cosseno hiperbólico, beleza? E esse nome hiperbólico vem por causa do seguinte: o seno e cosseno, se eu pegar x igual a cosseno de θ, cosseno usual, y igual a seno de θ, a gente sabe de geometria, né, que esses caras aqui são as coordenadas de um ponto numa circunferência. Né? Esse aqui é o ângulo θ. O x é justamente cosseno θ e o y é justamente seno θ. Circunferência de raio 1. Logo, esses caras satisfazem isso. É aí que a gente tira que o cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Beleza? Agora, se eu tento fazer uma coisa parecida por cosseno hiperbólico e seno hiperbólico, não é isso que eles satisfazem. Eles satisfazem isso aqui. Cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado é igual a 1. E lá de geometria analítica, vocês sabem que a curva no plano, representada por essa equação, com menos aqui, é uma hipérbole, né? Essa hipérbole aqui. Beleza? Então é basicamente por conta dessa propriedade que tem esse nome de seno e cosseno hiperbólico. Tá? E do mesmo jeito que lá no cálculo 1 tem as substituições trigonométricas, e as substituições trigonométricas funcionam muito para tirar raízes do denominador, né, quando tem coisas desse jeito, você usa isso aqui, também tem as substituições trigonométricas hiperbólicas, que a gente não usa muito no cálculo 1, infelizmente, mas são igualmente úteis, a gente vai ver aqui, beleza? Então a mensagem que eu quero que vocês fiquem dessas funções seno e cosseno hiperbólico é, primeiro, que vocês devem conhecer elas, essas derivadas, essa propriedade, e perceber que são bem simples, não tem nenhum mistério aqui. Se quiser, demonstra isso aqui, simplesmente uma operação algébrica, leva isso ao quadrado e faz a diferença. Tá? E o bacana dessas funções é que a gente vai mostrar que o gráfico dessa função que me dá esse tipo de formato do cabo pendente. Beleza? Se você ainda está assim, ah não, mas por que não é uma parábola? Pensa assim, aqui tem exponenciais, né? Vamos pensar que aqui está o eixo, deixa eu fazer um pouco mais forte aqui. Aqui está esse eixo T.
Então, aqui quando T não começa no zero, na verdade. Quando T é igual a zero, aqui dá 1. Sai daqui. Esse gráfico aqui. Então, sai um pouquinho acima. Quando o T vai para infinito, esse aqui vai para zero, esse aqui vai para infinito. Né? Esse aqui sobe muito rápido. Né? Exponencial sobe muito rápido. Mesma coisa quando o T vai para menos infinito, esse aqui vai para zero e esse aqui vai para infinito, muito rápido. Então, o fato de ser esse cosseno hiperbólico me dá o motivo que um colar, ele, se você pendura aqui assim, ele fica quase vertical aqui, né? Se fosse uma parábola, esse formato, ia ser algo mais assim, parábola cresce muito mais devagar do que exponencial, certo? E aí se o formato de cabo pendente fosse assim, para usar colar, a galera ia ter que ter um pescoção, né? Não é assim que funciona. Cabo pendente pende quase verticalmente, beleza? Comparado com a parábola. Mas isso aqui é só uma comparação. Como é que a gente mostra que o formato do cabo pendente é isso aqui? É uma aplicação muito interessante de equações diferenciais separáveis. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é modelar esse problema. Como é que é o problema? Como é que eu modelo um cabo pendente? Então você tem que fazer um modelo, a gente vai fazer aqui um modelo estático. Então, por mais que a gente esteja pensando em cabo entre torres de suspensão, e nesse caso você vai ter que considerar também vento, vibração do cabo, mas a gente vai fazer um modelo mais simples, que é o cabo parado estático, que é a primeira coisa que você tem que entender, né? E aí, como é que a gente modela isso? A gente modela como a gente faz com problemas de mecânica, a gente modela o cabo em equilíbrio. Para o cabo estar parado, a gente vê quais são as forças que tem que atuar nele para ele ficar parado. Beleza? E aí o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai pegar esse cabo e, na verdade, a gente vai analisar, para analisar essas forças de equilíbrio, a gente vai analisar só um trecho do cabo, daqui até aqui. Tá? Porque a ideia é que se eu analiso daqui até aqui e penso que aqui eu paro num lugar variável, eu poderia chamar de x, então eu poderia continuar, poderia seguir para frente com esse x, ou poderia voltar, pegar um x pouco antes. Então pega esse trecho e pega isso aqui, a extremidade variável. Se eu entender o equilíbrio desse trecho, eu vou entender o equilíbrio do cabo todo. Beleza? Esse trecho é mais fácil de analisar, porque aqui eu parei aqui na barriga do cabo, justamente porque aqui, quais são as forças que equilibram o cabo? Tem força peso, né? E as forças de tração. A força peso é sempre vertical, apontando para baixo. As forças de tração dependem de onde você está no cabo. Então, se eu parei e peguei esse trecho do cabo, tem uma tração horizontal nesse sentido aqui. Beleza? E aqui tem uma outra tração aqui. Agora, qual a direção dessa tração nessa ponta do cabo? Aí você começa a ver o cálculo aparecendo, porque essa tração, a direção dele é tangente ao cabo aqui na ponta. Por que é tangente? Porque ó, se tivesse alguma componente normal, o que ia acontecer? O cabo ia sair do equilíbrio e ia tender a vir para cá. Se tivesse alguma componente normal para cá, mesma coisa. O cabo ia tender a descer. Então, para ele estar em equilíbrio, isso aqui é a direção tangente. Então, tem uma tração horizontal e uma tração tangente. Beleza? Essas duas trações são as que equilibram esse peso. Então, a equação de equilíbrio de forças
desse trecho do cabo é o equilíbrio dessas trações com esse peso. E aí é o seguinte, essa tração é só horizontal, o peso é só vertical, então o cara que a gente vai ter que decompor em horizontal e vertical é essa tração aqui, essa tração tangente, beleza? Então a parte horizontal da tração tangente equilibra com a parte horizontal dessa tração aqui de baixo. Qual é a parte horizontal? É o tamanho dessa tração vezes o cosseno desse ângulo, né? E essa parte vertical equilibra com a força-peso. Qual é a parte vertical? É o tamanho dessa tração vezes o seno desse ângulo. Beleza? Então, essas são as equações de equilíbrio. O cabo está parado. Tá? Então, o cabo, para ele estar parado, esse ângulo aqui tem que ser bem especial. Ele tem que ser especial de modo que essas trações todas se equilibrem. Então, isso aqui, na verdade, é uma condição sobre o ângulo alfa. Tá? E percebe que se eu mudo x, eu vou estar em outro trecho do cabo, e esse ângulo alfa vai ser outro. Então, para esse trecho, até x estar em equilíbrio, esse ângulo tem que satisfazer isso. Então, para entender melhor como é que esse ângulo tem que ser, eu vou dividir uma pela outra. Isso elimina a tração t grande. Se eu divido essa por essa, sobra só a tangente de alfa, essa divisão, o peso desse trecho do cabo com a tração horizontal. De novo, uma condição sobre o ângulo, né? Beleza? E aí o que a gente vai ver, por enquanto, talvez não esteja claro que tem uma equação diferencial no meio, mas a gente vai ver que isso aqui, na verdade, disso aqui vai sair uma equação diferencial. Dessa condição de equilíbrio, a gente vai deduzir uma EDO. Mas para isso a gente tem que destrinchar uns pedaços ainda. Primeiro, tem um lado que é fácil ver que começa a surgir uma EDO, porque é o seguinte, eu vou, para modelar isso aqui, esse formato desse cabo, eu vou chamar... Então eu vou pensar que esse formato vai ser o gráfico de uma função, que eu vou chamar de y, e a variável independente aqui vai ser x. Tá? E se esse formato desse cabo é um gráfico de y, o que a gente sabe desse ângulo tangente? Esse ângulo, essa tangente desse ângulo aqui, nesse ponto x, é justamente y' de x. Né? Então começou a aparecer uma EDO. Y' de x é essa tangente. Agora, para ir além, eu tenho que saber quem é o peso desse trecho desse cabo. Porque, ó, dependendo de onde eu parar, o peso muda, né? Daqui até aqui o peso é menor, daqui o peso vai aumentando à medida que o x muda. O H não, o H é a tração com que eu estou puxando ele aqui embaixo, então H é uma constante. Então eu tenho que destrinchar aqui quem é esse peso. Esse peso vai depender do x. Tá? Então como é que eu peso? Peso é a gravidade vezes densidade vezes comprimento. Então se eu estou supondo que o cabo tem uma densidade linear constante, na verdade, para saber o peso dele, eu preciso saber o comprimento dele aqui. Tá? E aí cai num problema de cálculo, que aplicações lá do cálculo 1, a gente sabe que cálculo você calcula áreas, mas você calcula outras coisas também, como comprimento de curvas. Né? O comprimento de um gráfico é dado por isso aqui. Isso é uma outra coisa de cálculo 1 que a gente vai precisar aqui, que se vocês não viram, é importante vocês verem. Eu vou dar uma revisada rápida, só na esperança de fazer vocês lembrarem. Que é bem bacana. Quem não viu isso, veja. Que é o seguinte, isso é geral. Se eu tenho
uma função, estou chamando de y, uma função de x. E o meu x está variando de A até B. Como é que eu calculo esse comprimento? Então, eu não estou falando da área debaixo do gráfico, tá? Estou falando do comprimento mesmo. Beleza? A ideia aqui é pensar assim, que comprimentos eu sei calcular? Sei calcular comprimento de hipotenusa. Né? Como é que eu calculo o comprimento de uma hipotenusa? Sabendo os catetos, né? Então, se aqui é ΔX, aqui é ΔY, o comprimento dessa hipotenusa aqui qual é? Isso aqui, né? Pitágoras. Então, essa hipotenusazinha aqui. E a ideia é, então, tentar pelo menos aproximar esse comprimento do gráfico olhando para o comprimento dessas hipotenusas aqui. Beleza? Agora, um comprimento dessa, e soma, isso aqui vai ser o comprimento de uma hipotenusa. Vamos chamar isso aqui de LI. E aí eu somo esses LIs. Tá? Quantas hipotenusas tiverem. Claro que isso vai me dar só uma aproximação desse comprimento. E aí o que eu faço para melhorar essa aproximação? Pego o ΔX cada vez menor. Tá? Isso vai me dar mais hipotenusas. E eu vou ter que somar. Isso aqui vai ficar uma soma com cada vez mais termos. Tá? E essas somas cada vez mais termos, se eu for inteligente, conseguir escrever ela de um jeito adequado, muitas vezes eu consigo calcular com integrais. Mas não é qualquer soma com cada vez mais termos que eu consigo calcular com integral, não. Tem que ser uma soma bem específica, são as chamadas somas de Riemann. Tá? Que é justamente aquela ideia de integral é área, né? É soma de base vezes altura. Então tem que pensar, como é que eu escrevo isso aqui como base vezes altura de alguma coisa? A ideia é fazer assim, ó. Põe o ΔX em evidência, esse aqui vai ficar 1 mais ΔY sobre ΔX ao quadrado, e o ΔX sai. Então, escrevendo assim, isso aqui fica tipo uma base vezes altura. A base está aqui, e as alturas estariam aqui. E aí, quando ΔX vai para zero, então isso aqui vai para uma integral de base vezes altura. Beleza? E esse integrando aqui vai para raiz de 1 mais... Quando ΔX vai para zero, ΔY sobre ΔX vai para onde? ΔY sobre ΔX vai para y'. Né? Então aqui aparece um y' ao quadrado. Então esse comprimento aqui dessa curva vermelha, isso aqui é uma aproximação desse comprimento, que eu estou chamando de L, mas quando eu faço o limite quando ΔX vai para zero, isso aqui dá o comprimento. Beleza? Então esse peso, que é a gravidade vezes a densidade vezes o comprimento, aparece essa integral aqui. Tá? Estou fazendo isso rápido porque
aplicação de cálculo 1. Somas de Riemann lá do cálculo 1. Beleza? Então você volta e coloca na equação esse P se substitui por G rho, essa integral que dá o comprimento. Então suas equações do equilíbrio começam a tomar uma forma de um EDO. Ups. Beleza? Estou lá olhando do comprimento de 0 até x, então por isso que tem 0 até x aqui, e t aqui é só apenas a variável de integração. Podia ser qualquer coisa aqui, podia ser s. Beleza? Mas isso aqui é quase uma EDO. Tem a derivada aqui, porém tem uma integral. Se tem uma integral, não é uma EDO ainda. EDO só pode ter função incógnita e derivada da função incógnita. Se tiver integral, isso aqui chama equação integral. Só que é uma integral muito simples de a gente se livrar dela, porque é uma integral de 0 a x, né? O que a gente sabe do cálculo 1? Se eu tenho uma integral de alguma coisa de 0 a x, e derivo isso em relação a x, o que eu obtenho? O integrando calculado no x. É uma das versões do teorema fundamental do cálculo, né? Aquela história que derivada e integral são operações opostas, inversas. Então, derivando isso aqui, eu chego nisso aqui. Mas, claro, aumenta o número de derivadas aqui. Aqui fica y, são duas linhas, só que aqui deixa de ter integral. Isso aqui já é uma EDO. Tá? Só que é uma EDO de segunda ordem. Então, se eu perguntar, esse aqui é separável, para a gente tentar resolver, claro que não. Porque separável, a primeira coisa que tem que ser é primeira ordem. Tá? E essa aqui é de segunda, só que é uma de segunda ordem falsa, né? Porque aqui tem segunda derivada e aqui tem primeira. A própria y de x não está aparecendo aí. Então você pode pensar assim, que é de segunda ordem y, mas é de primeira ordem y'. Beleza? E aí como é que você deixa isso mais claro? Vamos fazer assim, chama z de y', então aqui aparece z', e aqui aparece o próprio z. Isso aqui é de primeira ordem, em z agora. Beleza? E é fácil ver que, agora que é de primeira ordem, que ela também é separável. Como é que eu vejo que é separável? Uai, separa. Como é que eu separo isso? Passa aqui para baixo. O que sobra é uma função de t, que é uma constante. Então, é separável. Beleza? E aí, vamos resolver essa equação separável. Lembrando que eu estou olhando para esse gráfico aqui, né? Então, esse gráfico aqui já está me dando condições iniciais. Eu estou pensando aqui que y de 0 é 0. Então, eu estou olhando o gráfico a partir dessa barriga. E também estou pensando que y' de 0, aqui, essa barriga aqui embaixo, aqui a derivada é horizontal, né? Então essa derivada é 0 também. Então eu tenho essas duas condições iniciais. Tá? Então junto com essa DO, eu tenho as duas condições iniciais. Tá? Que é o tipo de condição inicial que aparece em ADO de segunda ordem, na posição e na velocidade. Nessa de primeira ordem, qual é a condição inicial que eu tenho? É só essa, né? Que eu usei a y'. Então aqui eu tenho z de 0 igual a 0. Então dessas infinitas soluções dessa ADO, isso aqui vai selecionar uma delas. Tá? Achando o z, como é que eu acho o y? É só usar isso aqui, né? Integra. E a princípio você vai ter um monte de y que você deriva e dá esse z, mas usando agora essa segunda condição inicial aqui, você acha um y só, que é um formato do cabo. Tá?
Então você vê que para sair do problema da catenária e chegar nessa EDO não é trivial, dá trabalho. Essa passagem de um problema para uma equação diferencial é o que a gente chama de modelagem. Tá? Nesse curso a gente vai fazer diversas modelagens, a gente já fez, né? A gente fez lá pro queda livre com atrito, fez para dinâmica populacional, está fazendo uma agora. Mas isso é importante lembrar que isso não será cobrado nesse curso, essas modelagens. Mas é importante vocês entenderem, porque para entender a equação diferencial, é importante saber de onde ela veio. Eu poderia formular qualquer equação diferencial aqui, vai lá, pegar e escrever uma equação diferencial difícil de resolver, qualquer um consegue fazer. A questão é quais são as equações diferenciais relevantes. Então, são as que surgem de problemas relevantes. São as que surgem dessas modelagens. Esse curso não vai ser um curso sobre modelagem. Daria para fazer um curso só sobre modelagem sem resolver equação diferencial nenhuma. Mas a gente quer nesse curso que vocês comecem a ter essa noção de modelagem. Como é que você sai de um problema e chega numa equação diferencial. No caso, essa daqui. Agora, resolver essa equação diferencial, saber resolver, aí sim é assunto desse curso.